Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos, né? Já Cris está morrendo de saudade de vocês e hoje eu vim aqui falar um pouquinho mais da nossa matéria de história. Nós agora vamos entrar na unidade 3. Nós estávamos falando de um Brasil colônia, estudando esse momento colonial do Brasil e agora nessa unidade nós vamos falar do momento imperial. Nós temos a separação em 3 momentos. E se Deus quiser, nós vamos estudar os 3 momentos, que é o Brasil Colônia, o Brasil Império e o Brasil República, tá? E todas as ocorrências que teve em todos eles. E hoje a gente vai falar um pouquinho da independência do Brasil. Vamos pegar o nosso livrinho de história e abrir ele na página 100, por favor? Vamos ler o texto de Cris? Então vamos lá. Dom João VI, ao partir para Portugal, você se lembra, né, que a rainha de Portugal veio a falecer, e como Dom João era o príncipe regente, ele precisa sair do Brasil, que era onde estava, porque veio fugido, né, veio aqui, entre aspas, devido ao bloqueio continental que ele não respeitou, né, que Portugal não respeitou. Então, com medo de uma invasão, a família real veio para cá. Mas a rainha de Portugal faleceu. E aí ele precisou retornar para o seu reino. Então Dom João VI, ao partir para Portugal, deixou seu filho, o príncipe Dom Pedro, governando em seu lugar. Os portugueses, porém, não gostaram dessa permanência de Dom Pedro no Brasil, pois queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. A corte portuguesa exigiu então que ele também voltasse para Lisboa. Se você se lembra, na última aula nós falamos que o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser um reino unido a Portugal, né? Então subiu aí, não é mais aquela área somente que eles vinham aqui retirar as riquezas e lucrar para os cofres portugueses. Não. Agora o Brasil é um reino unido, ou seja, em desenvolvimento, mas que tinha vínculos com Portugal, tá? Tinha vínculos com Portugal. Estava junto, mas não alegrou nem um pouquinho a corte portuguesa, que já estava lá, que Dom Pedro ficasse aqui, né? Que o filho de Dom João permanecesse no Brasil. Eles queriam tirar qualquer membro da corte em território brasileiro. Por quê? Porque para eles era mais interessante que esse território continuasse como colônia. Mesmo pressionado, Dom Pedro resolveu ficar no Brasil. José Bonifácio de Andrade e Silva, ministro do reino, aconselhou o príncipe a assinar um decreto declarando que as ordens da coroa portuguesa só seriam obedecidas no Brasil com sua autorização. E aí começa, a partir daí, um movimento ainda maior de independência. Você se lembra que nas revoltas coloniais, muitas dessas revoltas teve como objetivo a independência do Brasil. Por quê? Porque o povo sofria represálias, sofria na miséria. E muitos que eram favoráveis àquela independência acabou sendo tratado com tortura, levando até a morte. Só que aí Dom Pedro, estando aqui, ele fala, olha, ele assina um decreto que é orientado pelo ministro dele aqui, né, que é o José Bonifácio, que as ordens portuguesas só terão valor, só serão acatadas se tiver a autorização dele. Isso coloca a corte ainda mais descontente. Diante disso, a coroa portuguesa enviou ordens que anulavam todos os direitos do príncipe. Por quê? Eles não queriam essa independência do território brasileiro. Eles já queriam ele lá, e ele não foi, ele desobedeceu. Então eles não queriam que ele tivesse poder nenhum aqui. E ameaçou mandar tropas do Brasil ao Brasil para obrigar Dom Pedro a voltar para o Portugal. Então foi uma ameaça, olha, você não retorna, quer ter um poder constituído aqui, a gente não está favorável. Então se você não retornar, as tropas portuguesas invadirão o Brasil. Dom Pedro decidiu cortar os laços que uniam Brasil e Portugal e proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Logo a seguir, em 12 de outubro, foi aclamado imperador do Brasil.
com o título de Dom Pedro I. Essa data marcou o início do período imperial brasileiro. Mas a forma de governo permaneceu como uma monarquia. Sua coroação como imperador no Brasil ocorreu em 1º de dezembro de 1822, no Rio de Janeiro. Foram diversos fatores que levaram à independência brasileira. O descontentamento da população, as revoltas que essa população sofria. E além disso, Dom Pedro, ficando aqui, ganha certa independência. A corte portuguesa não fica feliz com essa independência, começa a dar várias regras para Dom Pedro, ele não aceita. E aí, com a parte da ameaça em que elas fazem, que eles vão invadir o Brasil, caso ele não retorne, Dom Pedro decide acabar com os vínculos. Corta os vínculos, ele não é mais um reino unido a Portugal, ele se torna um país independente. Então, é cortado o vínculo de Portugal com o Brasil. E a partir daí, começa um novo período para o Brasil. Mas, infelizmente, já te adianto, para a população não muda muito. Então, nós deixamos de ser uma colônia, nós deixamos o período colonial e começamos a vivenciar um período imperial. A independência, ele corta esses vínculos em 7 de setembro, por isso que tem, até o feriado da independência. Ele é colocado como imperador em 12 de outubro e é coroado como imperador em 1º de dezembro. Não precisa guardar a data não, tia, não cobra isso em prova, só para você entender, tá bem? Mas quando a gente fala de império, a gente está falando de alguém que comanda, né? E aí, por isso que eu te falo que muita da população não visualizou essa diferença entre colônia e império. Quando a gente coloca como uma forma de governo, deixou de ser colônia e passou a ter independência, algumas coisas deveriam mudar para a população, né? Mas a forma de governo continuou como uma monarquia. O que é uma monarquia? A monarquia é um poder passado de pai para filho, onde o poder ele fica centralizado na mão do imperador, que no caso é o próprio Dom Pedro, que ficou coroado como Dom Pedro I, né? E na monarquia você não escolhe o representante. Quem é passado de pai para filho na linhagem daquele monarca, tá bem? Olha aí, no Saiba Mais. A independência na visão do artista. Você já tinha visto a pintura do artista Pedro Américo, que aparece a seguir? Observe essa imagem. Essa imagem, ela está retratando o dia, né? Independência ou morte, o grito que eles deram. Independência ou morte, né? Porque ou corta o laço ou terá um conflito, sendo que o Brasil não tinha uma tropa. E Portugal já naquele tempo tinha uma tropa porque era independente, era um país. Essa foto, ela está mostrando um pouquinho, você vê o lado aí, olha, o Dom Pedro, né, lá com os braços esticados com a espada, você vê a população que está atrás dele, não são militares. E você vê de um outro lado os militares portugueses, que vieram diante daquela ameaça, se ele não retornasse, iriam invadir. E é assim que é cortado essa independência. Então, é cortado esse laço, garantindo assim a independência. Segundo historiadores, essa obra idealiza o Grito do Ipiranga, dado por Dom Pedro às margens do Riacho do Ipiranga, na cidade de São Paulo, em 1822. A pintura de Pedro Américo foi concluída em 1888, ou seja, 66 anos depois da proclamação da independência e um ano antes da proclamação da República do Brasil. O artista precisou fazer uma grande pesquisa sobre roupas e objetos da época de Dom Pedro I. Consultou historiadores e visitou o lugar que pretendia retratar. No entanto, ao realizar a pintura, não retratou o fato exatamente como ele aconteceu. Até mesmo, gente, que quando até Dom Pedro chegar às margens do Ipiranga, é uma viagem boa.
né? Então não aconteceu exatamente como esse autor, esse pintor está retratando na sua obra, né? Por isso, a obra ela retrata, ela traz aquilo que quer mencionar. Mas a gente tem sempre que ter uma visão crítica e conhecer a história de fato. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho da independência, tá bem? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Um beijão para vocês e fiquem com Deus.